Pessoas que têm poder ou algum tipo de influência, normalmente elas gostam de dominar outros. Elas não mostram nenhum tipo de consideração. Muitos deles até colocam em prática o ditado do primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e o resto não importa. E não é à toa que o livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 9, diz que homem domina homem para seu próprio prejuízo. Em contraste, Jeová, o nosso Deus, é diferente. Embora seja a pessoa mais importante do universo, mais poderosa do universo, ela tem verdadeira consideração por você, por mim e por qualquer humano imperfeito. Jeová é bondoso. Jeová é um Deus que leva em consideração o sentimento dos outros. Usando o exemplo bíblico de Samuel e Eli, nós vamos ver como Jeová demonstrou que teve consideração pelos sentimentos do jovem Samuel, mas também vamos ver como é que atualmente cada um de nós pode imitar o exemplo de consideração que Jeová demonstra para cada uma pessoa. A Bíblia, no livro de 1 Samuel, no capítulo número 3, ela conta ou relata algo muito interessante a respeito de Samuel, que era um menino, e Eli. Por exemplo, os versículos número 4 ao 7 mostra que enquanto Samuel dormia, o menino Samuel, que era bem pequeno, era uma criança, dormia, ele ouviu Jeová a chamar 2 vezes. Mas só que ele pensou que fosse Eli. Então o rapaz levantou, correu para Eli na primeira vez. Ele disse, não se preocupe, pode ir dormir. A segunda vez ele ouviu novamente alguém a chamá-lo. Ele levantou novamente, rapidamente foi para Eli. E Eli novamente disse a ele, não se preocupe, vai dormir. Só que aconteceu algo no versículo número 9 do capítulo número 3, que mostra que depois de 2 chamadas, Jeová continua a chamá-lo. Eu convido, por favor, os irmãos a abrirem as vossas Bíblias e vamos ler junto 1 Samuel, capítulo número 3, versículos 8 ao 9. Os versículos dizem o seguinte: E pela terceira vez, Jeová chamou novamente, Samuel. Assim, ele levantou-se, foi até Eli e disse-lhe, estou aqui, uma vez que me chamou. Então, Eli deu-se conta que era Jeová que estava a chamar o menino. Por isso, Eli disse a Samuel, vai-te deitar. Se ele te chamar outra vez, diz, fala, Jeová, pois o teu servo está a ouvir. E Samuel foi deitar-se no seu lugar. Assim que o rapaz foi dormir, é interessante que o contexto, não é? Os versículos que vêm a seguir, eles deixam claro que Jeová havia revelado alguma coisa ao menino Samuel. Jeová havia dito que ele poderia executar um julgamento contra a casa de Eli, porque os filhos de Eli amaldiçoaram a Deus e ele não conseguiu os repreender. Então, será que Samuel teve coragem para dizer isso a Eli? E por outro lado, como é que nesse relato conseguimos ver Jeová levar em consideração os sentimentos de outros, nesse caso de Samuel? Bom, meus irmãos, o fato de Jeová ter chamado 3 vezes Samuel deixou claro alguma coisa a Eli. Eli percebeu logo que Jeová queria transmitir uma mensagem àquele rapaz. Então, isso por si só já salvaguardou a integridade do próprio Samuel. Porque Eli já sabia que, caso Samuel viesse contar o sonho ou o que ouviu da pessoa que estava a chamá-lo, Eli já sabia que essa pessoa era Jeová. E ele precisava ouvir o que Jeová havia dito.
Por exemplo, vamos ver o versículos número 15 ao versículo número 18. Nesses versículos nós vamos perceber que Samuel ficou até com medo de contar a Eli. E nós entendemos o porquê. Porque Samuel era um rapaz que respeitava muito Eli. Ele tinha uma grande consideração e um profundo respeito por aquele sacerdote. Então, não era fácil Samuel de repente acordar e lhe dizer: olha, Jeová me disse que a tua casa será amaldiçoada e vocês serão repreendidos. Mas por Jeová revelar a ele próprio, a Eli, então isso deixou as coisas mais leves. Eli já conseguia entender caso aquele menino viesse lhe dizer algo, era Jeová que estava falando. Então os versículos 15 ao 18 dizem o seguinte: Samuel ficou deitado até de manhã, abriu então as portas da casa de Jeová. Samuel estava com medo de contar a Eli a visão que tinha tido. Contudo, Eli chamou Samuel. Samuel, meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Eli perguntou: o que é que ele te disse? Por favor, não me escondas nada. Que Deus te castigue e que o faça severamente se me esconderes uma só palavra de tudo o que ele te disse. Portanto, Samuel contou-lhe tudo e não escondeu nada. E nós conseguimos ver, na imagem do nosso manual de atividade, o menino Samuel a contar de forma corajosa aquilo que Jeová havia falado a ele, o julgamento que Jeová poderia fazer contra a casa do próprio Eli. Mas veja agora a reação de Eli. Eli disse: é Jeová, que ele faça o que for bom aos seus olhos. Esse relato, meus queridos irmãos, mostra claramente que nosso querido Pai Jeová mostrou uma profunda consideração pelo menino Samuel. Jeová sabia que é difícil para uma criança transmitir uma mensagem de julgamento, principalmente para uma pessoa que ele admira, para uma pessoa que ele realmente gosta. E Samuel e Eli tinham uma relação de pai e filho. Então, com certeza que não seria fácil Samuel de repente acordar e dizer tudo a Eli. Mas Jeová, mostrando verdadeira consideração, mostrando que leva em consideração os sentimentos daquele seu servo, Samuel, ele deixou claro a Eli que era uma mensagem que ele próprio estava a passar por meio de Samuel. Que grande exemplo de consideração! Com certeza que Jeová é bem diferente das pessoas que têm poder ou influência nos dias de hoje. Mas agora e nós? A quem vamos imitar? A essas pessoas arrogantes que tentam dizer primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e o resto não importa? Ou vamos imitar ao nosso Criador, Jeová, que leva em consideração os sentimentos dos outros? Eu tenho a plena certeza que os irmãos concordam comigo. Nós queremos imitar a Jeová. Nós queremos levar em conta os sentimentos dos nossos irmãos. Mas como é que nós podemos fazer isso? Se você é jovem, mostre consideração pelos mais velhos. É muito importante que cada jovem, apesar de que a família tenha a responsabilidade primária de cuidar, de mostrar consideração, nós, jovens, podemos fazer o mesmo. Nós queremos mostrar consideração pelos nossos idosos. Talvez esses idosos precisam de alguma ajuda sobre como usar o Zoom para conectar-se às reuniões. Talvez eles precisam de um apoio para comprar o pequeno almoço. Talvez eles precisam trocar uma lâmpada e assim por diante. É importante que nós mostremos consideração para esses nossos queridos irmãos que têm feito muito por Jeová e que têm sido grandes exemplos para nós. Por outro lado, os mais velhos também podem mostrar consideração pelos mais jovens. Primeiro, por entendê-los. Entender por que eles agem de determinadas maneiras. Não julgá-los. Não ter pré-julgamentos. E, por outro lado, procurar a forma de elogiar e encorajar os irmãos. Nós queremos ajudar aqueles que principalmente são tímidos a abrirem-se, a saberem como pregar, como ensinar, porque tudo isso vai demonstrar verdadeira consideração. E é claro, dentro da organização, dentro da nossa congregação, nós temos várias oportunidades para fazer isso. Então, meus queridos irmãos, queremos aproveitar
todas essas oportunidades para, assim como Jeová, mostrar verdadeira consideração. Com certeza que, se fizermos isso, se agirmos assim, nós seremos pessoas diferentes. Sim, seremos pessoas diferentes do mundo. Porém, seremos imitadores. Sim, seremos imitadores do melhor exemplo que há. O nosso querido Pai Jeová, que mostra consideração e leva em conta os sentimentos dos outros.